foi a partir dessa lei. Mostra aí, Maria, fala um pouquinho do crachá pra gente. Isso, esse aqui é o cordão, todo mundo conhece, né? Sim. Que é para mostrar, né, doenças, transtornos ocultos, né, que a pessoa olha e não sabe, né? Então, esse aqui é o do meu filho, né? Aí ontem foi um dia assim ele ficou muito feliz, foi o dia que a carteirinha do autista dele chegou no VaptVupt, e como ele já tem 18 anos, ele mesmo foi buscar, né? Já está organizando o crachazinho para colocar aqui. Então, do lado de dentro desse cordão tem a fita, né, com quebra-cabeça. O pessoal de casa às vezes não sabe, né? O quebra-cabeça, né? A peça, porque o quebra-cabeça é de montar. Como ninguém tem certeza, não tem estudos, na literatura não existe algo afirmando de onde que vem o autismo, como que surgiu, por que que uma pessoa tem, a outra não tem. Então é algo a se descobrir ainda, né? Uma peça para se encaixar, para se descobrir. E o girassol está aqui, né? Porque o girassol está sempre voltado para a luz, né? Está sempre buscando, né? Força, buscando entendimento. Ele precisa do sol, né? Então esse cordãozinho é para isso. E ele está todo orgulhoso, esperando o crachazinho para ele usar. Bom, então assim, nessas duas leis é importante vocês aprofundarem mais, né? E também as mães que estão em casa, que têm crianças autistas, têm alguns direitos que às vezes eles nem sabem. A lei garante, por exemplo, o LOAS, né? Que é aquele benefício para crianças de baixa renda. Então, às vezes a mãe pensa assim, não, só porque a criança tem autismo, eu vou conseguir. Né? Na verdade, o LOAS, vocês entendem, são para pessoas que têm deficiência, algum transtorno, uma pessoa que está em vulnerabilidade social. Então, não vai encaixar com todos os casos. Alguma criança daqui tem LOAS? Tem, Beatriz? Você já tem? Elisandra? Não, né? Ainda não. Ainda não, e pode ser que não consiga, porque tem os critérios, né? Por exemplo, se a mãe, o pai tem carteira assinada, né? Então não encaixa na lei, né? Porque é para crianças mesmo em vulnerabilidade, né? Que as famílias não têm condições de manter, né, todas as terapias necessárias. Outro direito, né, primordial, que acho que é importante a gente ressaltar, a coisa assim, que às vezes a gente pensa, até a gente brincou, né? Porque o Marcos Filho, agora, como ele já é adulto, vale ressaltar, Marcos Filho, com 18 anos, está na faculdade. Está na faculdade. Na faculdade. O curso que ele sempre quis, Que né? ele sempre quis. Então, qualquer uma criança tem os mesmos direitos, tem os mesmos né, deveres e as mesmas capacidades, né, Maria? Então, isso. o Marcos Filho foi para a universidade esse ano, fazendo um curso na área de, né, design, né? Super na moda hoje, né? Designer daí. E ele já está fazendo um curso há muito tempo, ele tem muita facilidade. Então tem crianças que não vão encaixar nessa lei, né? Mas a gente brincou com o Marcos Filho, porque eu ainda brinquei com a Maria. Falei assim, agora ele pode comprar um carro mais barato, né? Porque é um dos pontos da lei, né? Então quem tem criança autista tem um desconto muito interessante, né? Na compra de carros novos. O exemplo, tem direito do estacionamento, lá no estacionamento, reservado para as crianças autistas. Por quê? Porque muitas crianças autistas, com o seu jeito, né, de viver, muitos são muito... eles são nervosos, eles às vezes surtam, né? A intolerância, né? Então precisa ter o estacionamento lá, aqueles locais preferencial para ele também. Então o crachazinho, né? Ele é importante vocês ensinarem os filhos a usar esse crachá, porque ele já vai identificar. Vocês viram recentemente na mídia, né? De uma criança que entrou num voo, né? No avião e sofreu preconceito, né? E isso é muito sério. Mas se ele está com um cordãozinho, ele já está identificado, né? Não precisa de expor, né? Já está muito, né? Igual a comissária de bordo lá, né? Que fez era para a criança sentar e colocar o cinto, passou na televisão, isso foi muito ruim, né? Quem conhece, né? Quem sente na pele, né? Nossa, foi muito assim, eu fiquei assim muito emocionada de assistir e ver a luta daquele pai naquele momento. Só para finalizar a passagem aqui do Marcos Filho, na época da pandemia, nós tínhamos um computador para nós três usarmos, né? Então, assim, ele usava de manhã na aula dele, a Mariana usava à tarde e eu usava à noite para estudar e organizar as aulas remotas da escola, porque nós ficamos mais de 500 dias em casa. E um dia, na nossa plataforma na Educa BVG, a gente tinha uma live para assistir, né? E a live era sobre autismo. E aí ele interessou tanto pelo assunto, que tudo que a professora falava na live, aí ele estava no canto do quarto, o computador ficava no quarto dele. Aí ele estava no canto do quarto, ele foi aproximando do computador, da live, né? E aí tudo que a professora falava, ele falava assim, mãe, eu tenho isso. Ela falava outra coisa, mãe, eu tenho isso. Aí foram as 4 características, né, que a professora citou, e aí ela finalizou a live e falou assim, mãe, eu tenho tudo que ela falou, eu não tenho autismo, não. Aí eu levei pro lado da brincadeira, né, e falei assim, não, você é tão bagunçado, desorganizado com as suas coisas que você não tem, porque a gente tem aquele pensamento que é tudo organizadinho, né, e todos os autistas vai ser todo metódico, e não é assim, né, e ele também, a descoberta, assim, demorou, apesar de eu estar na escola, né,
de estar estudando tanto, de estar buscando tanto, porque ele nasceu de 6 meses, é uma criança de prematuro extremo, ele nasceu de 6 meses, eu mãe de primeira viagem, né? Tudo para mim era normal, porque a pediatra falava, não, demorou a andar, é normal. Demorou a falar, coloca na escola. Foi para a escola bem cedo, né? Aí fez toda a educação infantil, fez maternal, fez toda a educação infantil. Aí quando ele não teve prejuízo, aí depois ele passou, teve toda uma assistência, ele passou pela fono, com a neuro, né? E tudo normal, porque há quase 19 anos atrás, que ele já faz 19 agora em maio, há quase 19 anos atrás, a gente não ouvia falar tanto isso, não tinha lei, não tinha tanto esclarecimento, né? E ele se identificar, já no ensino médio, né? Ele se identificar e pedir avaliação, porque, como eu disse, o processo é longo e caro, né? E pedir uma avaliação neuropsicológica de presente de aniversário foi algo, assim, gigante para nós, né? Então, assim, para nós, como se diz, só veio o papelzinho, né? Algum benefício que ele vai ter de não ficar na fila, porque ele é bem impaciente, né? Mas olhando para ele, ninguém fala igual para os filhos de vocês mesmos, né? Que a gente não consegue, assim, né? Tem algo ali, né? E ele é um adulto, né? Que ele já é adulto, já extremamente inteligente, autodidata, ele aprendeu a mexer no computador sozinho. Teve até, foi no programa do Marcos Mion, teve uma pergunta, ele passou de frente à televisão, na hora que a Perky perguntou da tabela periódica, foi onde que acendeu mais assim. Ele passou de frente à televisão e a pessoa respondeu na televisão errado, ele falou assim, respondeu errado, mas eu achei que era brincando, porque ele gosta demais de brincar com a gente em casa, né? Aí ele voltou com um copo de água e falou assim, tá vendo? Eu falei que estava errado. Aí eu falei assim, como que você sabia? Ele falou assim, não, eu sei a tabela periódica toda. Eu falei, mas como que você sabe? Ele falou, não, eu sei. Eu não sei explicar como eu sei, mas eu sei. E aí a gente já estava nessa conversa. Quando a Joyce falou da Francélia, a Francélia foi a peça, né? Uma peça fundamental para esse diagnóstico, né? Porque por causa da ansiedade dele de ter ficado tanto tempo fora da escola e quando voltou, ele já não queria mais estar na escola, para ele tanto fazia as aulas presenciais retornarem ou não, ele não queria mais ir, ele começou a fazer terapia com a Francélia e diante de tantas idas e vindas da Francélia, ela conversou com ele e ela conversou comigo, que ela sempre dá o feedback, né, como que foi a sessão, e ela falou assim, Maria, leva ele, né, para fazer a avaliação, dá esse presente para ele. Então, assim, ela foi peça fundamental. Ela é a terapeuta dele, a psicóloga dele, mas eles são amigos, têm a mesma confiança que a Ana Flávia tem na monitora, o Marcos tem essa ligação muito forte com a Francélia, e é primordial a gente entender, vou usar a fala da Bia, foi libertador receber o papelzinho pequenininho, desse tamanhozinho, com o CID dele, né, pra gente respeitar, porque às vezes o Marcos Cid não veio, um churrasco, o Marcos Cid não veio. Ele gosta tanto de churrasco, mas ele não tá aqui na igreja. Aí o Marcos Cid não veio de novo, ele gosta tanto, porque ele gosta muito, né? Não veio, né? É uma festa de um conhecido nosso. Ai, cadê o Marcos Cid? Não, tá lá estudando, tá fazendo alguma coisa. Então hoje eu posso falar, né? Não, ele não se sente bem, ele preferiu ficar, quer que eu leve comida, quer que eu leve o docinho, né? Continua gostando de vocês, só porque ele não quer participar. É onde que a gente já começa a respeitar os limites, né, que ele tem. E assim, acho que é importante, a gente falou da Francélia, né? A gente não pode ser injusto aqui. A gente tem muitos profissionais já estudando, né? E que tá dando esse apoio, né? Só que como eu estava falando das leis, não é tão lindo, né? Como a gente fala. Existem as leis, toda lei precisa. Leis existe. O Brasil é um país assim que tem muita lei, mas a lei precisa ser cumprida. Então tem muita coisa que ainda não está sendo cumprida. Então, na lei de 2012 garante aí o acesso à saúde de qualidade. O que é esse acesso à saúde tem importância, né? Para identificar. Só que o que a gente percebe? Que não é tão fácil assim, porque a gente não consegue isso via público, né? É muito demorado, o sistema é muito demorado, então a gente precisa de percorrer um longo caminho, né, nesse sentido. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem que pagar, muita gente não tem condições, né? Porque é um processo longo. Primeiro eu tenho que passar pelo neurologista, pediátrico, que já não é fácil por meio de plano de saúde. Depois ele tem que fazer uma avaliação que não é barata, né? Então ainda o sistema público, né, de saúde ainda está muito deficitário nesse sentido, né? E a gente precisa garantir esses direitos para as crianças. Não é fácil, né, para essas crianças autistas. Não é fácil assim como a gente. Por isso que eu sempre digo, não podemos romantizar a situação, né? Mas para a gente continuar a nossa conversa, a gente não tem muito tempo, né? É uma conversa, a gente ficaria aqui o dia todo, ficaria conversando. Com certeza. Com certeza. Eu queria que vocês, mãezinhas, principalmente vocês quatro, que vocês pontuassem, se pensem rápido, pontuassem para o pessoal lá de casa, qual foi o seu maior desafio enquanto mãe de um autista? Fala pra gente, Bia.
O meu maior desafio, sendo mãe de 2 autistas, foi tanto a família e como A família não aceitar? Como assim? alguns pontos da família. Ah, sim. A gente em si, eu acho que as meninas também sentem, a Maria do Socorro, apesar que é um bebê de 18 Um anos. bebê de 18 anos. Mas sente, eu posso dizer o preconceito, eu posso dizer o julgamento. Esse julgamento pesa muito. A sociedade em si, o aceitar, o ver alguns movimentos, ver algumas coisas e aceitar. Porque somos mães atípicas, somos mulheres, somos muitas coisas. Muitas. Muitas coisas. Se somos, A gente né, não meninas? para. Sim. Só porque a gente é a gente também. Precisa de carinho, Sente, né? isso, a gente sente, dói. Não é tudo flores. Tem lá. Tem mais seus espinhos. momentos. Isso, Tem mais muitos. espinhos. Hoje eu posso dizer, se o chuveiro falasse. O chuveiro ia falar Já muita chorou coisa. muito, né, Beatriz? Muito. Então, assim, em muitos momentos, o autismo, a gente supera muita coisa. No autismo, a gente encontra amor, paciência. A gente, às vezes, a gente até ri de alguma situação. Mas também dói. Então, esse é seu maior desafio até hoje, como mãe dos 2 autistas e como autista. Né? Como E autista. como autista. E uma coisa, eu só quero levantar uma coisa sobre o cordão. O cordão também é libertador. Os meninos usavam sempre a pulseirinha. E quando o Davi foi no ECAD, na penúltima consulta dele, no momento de espera dele, ele fica muito nervoso e ele fica gritando boi. E eu passei uma situação muito difícil no ECAD. E aí, o doutor Eduardo falou para mim, Bia, não usa pulseirinha. Porque o Davi, ele não pode usar pulseirinha, ele tem que usar o colar, porque vai ficar mais fácil. Mais A identificação, né? Isso. Por conta da situação que eu passei no ECAD. E eu fui com ele com colar. Foi libertador o colar. Porque ele gritou boi, ele foi e até chamou as meninas, as recepcionistas de pichula, mas foi libertador porque agiu com ele normal. Porque, na verdade, vocês têm que estar sempre justificando, né? Isso. E as pessoas ficam olhando, não é verdade? Falando. E os olhares dói. Eu sei. Esse dói mais. E o seu, Elisandra? Você que é mãe recente aí, descoberta de uma mãezinha atípica, qual o seu maior desafio até agora? Resume aí pra nós, o que você acha? Meu maior desafio foi lidar com o lado emocional dela e querer super proteger ela. Ainda bem que a mãezinha falou sobre isso. Eu sempre quis super proteger ela, né? Mas é como se eu quisesse criar ela dentro de uma bolha mesmo. E é possível? Sim, Voltar não é possível. para a barriga. E ao mesmo tempo não queria que ela fosse vítima, não queria assim, que ela vivesse um vitimismo. Falar para ela, né, mostrar para ela que ela tem capacidade, que ela vai conseguir fazer as coisas dela, Encorajar todo dia. Encorajar ela, né? Então, meu maior desafio foi esse, foi tentar, né, querer colocar ela dentro de uma bolha, super proteger mesmo sabendo que eu tinha que soltar, deixar ela voar. Nós já temos 2 pontos. Uma, né, a mãezinha, a Beatriz, diz que o maior desafio é o preconceito, o julgamento, e você, a superproteção. São 2 pontos primordiais aí. Vamos lá. E você, Micaela? Então, o meu ponto primordial é a culpa materna. Porque a gente se culpa muito, principalmente mãe. Que A mãe, se ela não se culpar, né? Sim. Nós somos dramáticas. Isso. E a mãe atípica, eu acredito que se culpa mais ainda. Eu tive, depois do Arthur nascer, não entendia a forma que ele, por ele ser tão hiperativo, não entendia até os 4 anos depois do laudo, né? E assim, antes, quando ele estava mais ou menos com uns 2 anos, eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Então eu tive que buscar ajuda mesmo, entendendo como ajudar ele. Porque eu sempre que ele fosse muito educado, uma criança sociável e, como se diz, criança de pandemia. Então, assim, era muito difícil.
E a culpa ela vem para machucar mesmo, porque é difícil você se superar. Porque eu sinto culpada porque às vezes assim, no início, quando a gente começou a suspeitar, o que eu conhecia por autismo era uma criança que não falava, uma criança que não socializava de jeito nenhum. O Arthur não, o Arthur ele sempre foi carinhoso, ele sempre socializou da forma dele, mas socializava, não tanto quanto outras crianças, mas socializava. E assim, eu achava que autismo a criança era obrigatoriamente não falava, mas eu descobri que meu filho andou na idade esperada, ele falou na idade esperada, e ele até, quem conhece o Arthur Falou até sabe, demais. ele fala demais, é muito inteligente. Então, Vocabulário rico, né? vocabulário rico. Então, assim, eu não conhecia esse lado do autismo. Para mim, autismo era uma criança que não queria abraçar, que não queria socializar mesmo. Igual ela falou da criança que conseguia ficar no colo, mas não queria ser acolhida. O Arthur não, ele era totalmente ao contrário. Então, Os estigmas, né? Isso. Então, existe tantos... E, assim, a culpa mesmo dele ainda não tá... Da forma que é esperado para ele, né? E os olhares, claro, né? Da sociedade em si. Quando ele desregula, né? Quando ele desregula, porque quando ele se desregula, ele fica, vamos dizer, uma criança completamente desobediente. Então, não é bater que vai resolver, não é gritar que vai resolver. Eu tive que aprender isso na raça mesmo, porque eu gritava muito com ele, infelizmente, era um defeito meu. Ainda grito às vezes, mas tento. Então, esse o meu ponto primordial, é a culpa mesmo, que a gente não deve se culpar tanto, mães atípicas, porque nossa luta é diária e vai melhorar. Você, Flávia, qual o seu maior desafio até agora? Como as meninas citaram, sim, um pouco de cada um desafio, mas assim, o meu maior desafio é quando eu tenho que sair com a Ana Flávia. Por exemplo, eu tenho que levar ela no médico. Ela fica super agitada e às vezes ela não quer colocar o cordãozinho. E eu falo, Ana, você tem que colocar, porque é importante, minha filha. E aí nessa eu fico bem agoniada, até por causa dela, né? E assim, acho que em relação também à higiene. A Ana Flávia ela tem uma resistência enorme em escovar os dentes. Todo dia de manhã é uma luta antes de ir para a escola. E às vezes, assim, quem está assistindo, né, em casa, muitas mães, né, passam por isso, às vezes não tem como desabafar, contar para ninguém, né? E isso é importante. A gente sempre fala isso muito com os pais, porque antes de vocês serem mães, vocês são mulheres. Vocês precisam de cuidado, tem que ter tempo para vocês, né, de cuidar. Às vezes tem que sair com o marido sozinho, sem eles, porque a gente tem que ter o nosso tempo, né? E isso é primordial. Vocês precisam deixar eles voarem, porque eles vão voar como qualquer outro, né, que não tenha o autismo, né? Então é importante que vocês deixem voar. Isso é importantíssimo, né? E é difícil, porque a mãe quer trazer essa criança para a bolha mesmo. Não é fácil, porque o nosso medo é o preconceito lá fora, né? E por isso que tem que juntar e unir forças. E a gente percebe na escola que não são as crianças que são preconceituosas. Não, jamais. São Porque acolhedores. são os primeiros a acolherem, são os primeiros a entenderem. Porque a gente, lá na nossa escola, que a gente já teve várias experiências, a gente tinha a Isadora recentemente, é importante a gente perceber não verbal, né? Que existem diferenças, e a Isadora era não verbal, completamente seletiva, nunca experimentou arroz, feijão, como as outras Só crianças. mamadeira. Só mamadeira. A gente não tinha uma rotina. Era tão interessante de ver como as crianças tinham adaptado essa rotina, e não ela se adaptado à rotina, a Isadora, que quando ela queria mamar, porque é a única alimentação que ela tinha, as meninas da cozinha teve que criar também a inclusão, porque o tom do Todd na mamadeira com leite tinha que ser o mesmo, não podia ser mais escuro, a temperatura é exatamente igual. A temperatura é exatamente igual. Isso é a inclusão. A professora deitar no chão com ela, porque ela só mamava deitada no chão. Então, quando ela parava, ela só mamava deitada no chão, então a professora largava tudo que ela estava fazendo, sentava no chão e ela deitava no colo, e a turma entendia perfeitamente, esperava, continuava na atividade. Isso é inclusão. Isso é muito importante, né? Nessa fala nossa de hoje, eu acho que a gente vai aí comemorar, não pode ser só mais uma data, né? Datas de comemoração a gente tem muitas. A gente tem que pensar que a inclusão ela acontece num conjunto. É o diretor, é o professor, é o coordenador, é as crianças principalmente, é as meninas da cozinha, as meninas da limpeza, mas principalmente do professor, né, lá na escola, estudar, né, acolher essas crianças. Vai ser fácil? Não vai ser, mas ninguém disse que seria fácil, né?
Ninguém disse que seria fácil. Ser professor não é fácil. A gente já trabalha a inclusão, a gente já trabalhava a inclusão antes mesmo de virar lei, antes mesmo de virar à tona esse assunto. Então é importante que cada um faça a sua parte. E essa parceria com a família é primordial, porque a família, eu sempre falo isso, a Maria sempre já ouviu eu falando isso. Se a família não tem segurança na escola, não confia no nosso trabalho, a partir do momento que entra do portão para dentro, ela vai ficar apreensiva lá na casa dela. Então a gente tenta ao máximo, né, não ligar nos momentos que desregulou, né, a gente não ligar, então para a gente pedir um socorro, né, é porque está realmente necessitando naquele momento, que às vezes tem que tirar, tem que sair de cena naquele momento na escola, ele fica nervoso, o barulho, né, mas isso é muito importante. Inclusão ela só acontece se toda a sociedade agir junto, e não é o julgamento, não é a forma O dedo apontado. O dedo apontado, não é a superproteção, isso é importantíssimo. Essas crianças têm que ser preparadas para o mercado de trabalho, elas têm que ser preparadas para um casamento, para um relacionamento. Isso é inclusão. E superproteger vai atrapalhar nesse processo. O que a psicóloga falou para Maria recente? Liberta esse menino, liberta ele já é adulto. Deixa ele ir, né? Porque eu sempre falava isso pra Maria, né? Ela nunca deixou eles dormirem com a avó, não acho que nem dormir nem com a avó. E assim, e aí sai e só atrás desses meninos. O menino tem 18 anos, ela fica controlando os passos dele indo pra universidade. Eu entendo a Maria, né? Porque a gente fica super protegendo o histórico dele, né? De 6 meses, mas é necessário que dê asas para essas crianças, né? Para elas voarem. Porque é possível, a gente vê nas redes sociais hoje síndrome de Down, quantos síndrome de Down casando um com o outro e tendo filhos, né? Lógico, com o apoio da família. Então eles podem e devem viver como qualquer pessoa, né? Eles precisam pensar no futuro, né? Num casamento. Isso é inclusão de verdade, né? Que não é lindo, é desafiador, no entanto é possível, não é, meninas? É possível. E como está nosso tempo, Maria? Já está na hora. Né? Eu acho que, vamos lá. Então, assim, para a gente finalizar, né, essa conversa tão importante, né, eu acho que isso vai ser um marco para a Escola Emílio Blanc, eu acho que é algo assim, eu estou perto de aposentar. É o primeiro de muitos, né? É o primeiro de muitos. Se a gente conseguir deixar esse legado, assim, para as próximas gerações de professores, de profissionais que atuam na educação, para entender, né, esse processo, né, acho que a gente precisa ter essa consciência conjunta. Não tem receita. Tem receita, mãezinhas? Não tem receita. A gente aprende na raça, não é? O instinto materno, ele nasce quando a gente sabe que está grávida. Já começa a nascer o instinto materno, né? Que muitos pais não têm esse instinto. Já escolhe o que vai comer, já escolhe que roupa que vai vestir, que não pode apertar. Hoje, eu em casa, uma cadelinha deu à luz, né? E aí, olhando, me vendo como mãe, né? Ela protegendo já os bebezinhos, o pai querendo chegar perto e ela de jeito nenhum, né? Porque a gente tem esse instinto materno, mesmo que seja pela primeira vez, a gente não faz curso. Curso é só lá na novela, né? O povo da novela que faz curso para dar banho no bebê, a gente aprende na raça. E o caso das mãezinhas atípicas é mais desafiador ainda, né? Então a gente precisa deixar essa mensagem, né, para a sociedade, para a Bela Vista, né? Principalmente para a Bela Vista aí, para a cidade toda, né? A gente deixar essa mensagem que a inclusão tem que acontecer juntos, todos nós juntos. A criança ser respeitada, o adulto, né, autista ser respeitado na sociedade, na igreja. Muitas vezes as crianças não conseguem ficar muito tempo, elas não conseguem ouvir muita conversa, uma aula mais longa. Por que a gente tem que fazer uma rotina diferente para as crianças de vocês? Porque eles mudam, a paciência deles é muito rápida, então eles mudam de atividade, já não tem mais interesse. Tem que ter uma rotina, geralmente uma rotina ilustrada. E a rotina do Davi não é a mesma, por exemplo, da Ana Flávia, ou da Ayla, ou do Arthur, que a gente não conseguiu chegar na rotina do Arthur ainda, né? Então não é a mesma, a gente precisa descobrir. Como que a gente descobre? Vocês foram estudando, vivenciando, e na escola também. Então isso é importante, essa mensagem da parte educacional da Escola Emílio Blanc. É o dia a dia. Né? É esse. O professor precisa estudar, não tem jeito. O poder público precisa oferecer oportunidades do professor estudar. Né? Ele precisa oferecer essa oportunidade de estudo também. Mas eu não posso ficar só esperando o poder público oferecer. Porque se eu tenho o aluno, ele está lá, ele é meu. Eu preciso fazer o meu melhor, porque os pais estão ali confiando a sua joia mais preciosa na gente. Mas a escola toda tem que se mobilizar. Né? Então, que esse momento hoje, desse 2 de abril de 2024,
possa abrir, né, a cabeça de muitos paizinhos, de muitas mães, de muitos professores, de muitos servidores, de muitas escolas e da sociedade em si, que nós somos peças primordiais, assim como esse símbolo aqui do autismo, nós somos peças de um quebra-cabeça que precisa se juntar. Porque se ele não tiver o tratamento adequado na igreja, no clube que ele vai em Caldas Novas, se ele vai usar o ônibus, se ele vai usar o táxi coletivo, se ele vai usar um avião, ou se ele vai brincar na rua de bola com os vizinhos, todos têm que compreender e respeitar. Não super proteger, respeitar, né? E tentar trazer essa criança para ser igual, porque ele é igual, ele tem diferenças que todo mundo tem essas diferenças. Então, para a gente finalizar a nossa fala, eu queria que vocês deixassem uma mensagem rápida para as mães atípicas que estão nos assistindo, para a sociedade belavistense, né, que está assistindo esse momento tão importante, tão rico, né? Cada uma de vocês vai deixar uma mensagem bem rapidinho, a gente não tem muito tempo. Mas deixa uma mensagem para essas mãezinhas, por favor. Vamos começar com você, Maria? Vou começar, né, como professora, né, como mãe também, chamar, né, os meus colegas, pessoal, vamos estudar, professores, vamos estudar para ajudar, né, todas essas mãezinhas, todas essas crianças que estão chegando nas nossas salas de aula todos os dias e eles precisam da gente. Hoje eu deixo uma mensagem para vocês que estão aí nos assistindo. Não é fácil, mas vamos conosco nessa jornada linda e desafiadora e vamos juntar um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Isso mesmo, Beatriz. A mensagem que eu quero deixar para as mãezinhas é que não se desesperem quando vocês descobriram o laudo do filho de vocês, porque mesmo que seja um desafio, não tendo todo o apoio do mundo, Deus escolheu nós e Ele que nos capacita para cuidar. Então, nossos filhos são especiais porque Deus nos escolheu. Só Ele vai nos capacitar. Isso mesmo, Lisandra. Eu quero dizer que, como a Maria do Socorro disse, estudem. Nós, mães de autista, também precisamos estudar e entender o autismo. E, principalmente, ter o apoio das terapeutas, das especialistas nesse ponto. Como eu quero assim, deixar aqui falado que a Lohane Fiamma tem sido primordial para a caminhada do Arthur. Toda a equipe multidisciplinar, porque a criança autista precisa das terapias. Você, claro. A mensagem que eu deixo é: o diagnóstico não é o fim, é apenas o começo. Isso mesmo, Isso é mesmo. apenas o começo. É desafiador, mas a gente consegue. Consegue, né? De mãos dadas. Isso E aí, para a gente terminar, então, quero, em nome da Associação de São José, né, da Escola Emílio Blanc, quero primeiro parabenizar vocês por ter aceito esse desafio de falar com a gente, né, nessa manhã. E cada uma com a sua dificuldade cada de uma chegar, com a sua né? dificuldade, os olhinhos brilhando, lacrimejando aqui, né? E quero agradecer a oportunidade que nós temos, né? Isso pra gente é um presente, a gente poder aprender todos os dias. Eu tenho minha profissão como algo recebido de Deus, porque a gente deixa os nossos filhos para cuidar de outros. Então, eu amo a educação de verdade. Então, queria nesse momento agradecer, né, todos vocês, toda a escola, todos os funcionários da Escola Emílio Blanc, a Maria do Socorro, que sempre está estudando, as monitoras, né? Quero agradecer a Francélia, que sempre está dando um apoio para a gente com palestra. Esse ano nós começamos já com a palestra de inclusão. Fiquei felicíssima com a Lohane, que é psicóloga, que tem uma clínica em Bela Vista, que a gente, com o Arthur, sem saber como lidar, ela marcou uma conversa conosco, esteve na escola, então sentamos monitora, diretora, coordenadora, professora, a mãe e a terapeuta para conversar sobre o Arthur. A gente pede socorro para ela direto. Precisa ter esse vínculo, principalmente. E ela é muito mãe, sábia, né? escola e psicóloga. Então isso é muito importante. Faço um apelo, né, para o poder público do nosso país. É preciso olhar com mais atenção, né, para a saúde, para que seja mais fácil ser diagnóstico. Muitas vezes uma consulta com uma neuroespecialista, pediatra aí, demora 2 anos, né? E a gente precisa ter isso o mais precoce possível para que a gente possa auxiliar essa criança, principalmente no final do 2º ano de alfabetização. Então, quero agradecer imensamente vocês por terem aceito esse desafio de vir aqui hoje falar, né, com a sociedade. Agradeço muito, tenho certeza que vocês terão sucesso como mães, vocês vão olhar para trás e vai falar, foi difícil, mas eu consegui. E nós também vamos olhar para trás, né, e dizer assim, a gente contribuiu com alguma coisinha. Então, a nossa escola está de portas abertas para receber essas crianças. A gente jamais, em nenhum momento, a gente
não recebe uma criança por ter um laudo, né? E os nossos professores, a gente tenta capacitá-los, conversar, Encorajar, né? para encorajá-los a buscar saídas, porque não é fácil para eles também, porque não é uma criança, são 30 que tem na sala, né? Não é fácil. Então, agradeço imensamente, me despeço agora nesse momento, né, do pessoal de casa que está nos assistindo. Muito obrigada pela paciência, né, por nos ouvir aí, quase uma hora. E peço a vocês, né, abrirem a cabecinha, pesquisar, tratar essas crianças como iguais, elas são iguais a qualquer uma. Então foi um prazer, agradeço mesmo por essa tarde maravilhosa. E se Deus quiser, ano que vem a gente vai fazer algo maior ainda. Maior ainda, Então, com muitas novidades. Com né? muitas novidades. Então agora nesse momento Então, quero fazer uma corrente a corrente. aqui, tá? Obrigada, meninas, vocês não estão sozinhas e nós também não estamos sozinhos, tá bom? Muito obrigada.